Meu nome é Moisés Torres. Minha atual esposa, na época, a gente namorava, ela esteve num retiro com o professor Hermógenes e quando veio, ela falou sobre essa entidade. E ela me apresentou um livro que chamava-se O Homem dos Milagres e eu comecei a ler aquele livro com bastante entusiasmo, né? E sim, aí um dia eu lendo o jornal, abri o jornal, comecei a ver, interessante que eu nunca ia naquela parte de religião. Tem uma parte do jornal que é religiosos, né? Eu, quando abri, fiquei olhando aquela página e vi uma propaganda bem pequena. Será inaugurado o primeiro centro Sai Baba em Vila Isabel. Quando eu fiquei surpreso, né? As coisas começaram a vir assim sobre Sai Baba à minha frente, né? Aí eu peguei o telefone e liguei para a Tereza, né? E falei, Tereza, vai acontecer uma inauguração nesse domingo. Quer ir lá conhecer? Aí vamos lá. E eu cheguei lá e encontrei, ficava na rua Maxwell, né, o primeiro centro, me lembro bem. E eu entrei e quando eu olhei aquilo, vi aquele cheiro de incenso, aquelas pessoas, algumas pessoas vestidas de branco, né? E o professor Hermógenes, falando sobre a filosofia Sai, vamos dizer assim, né? E aquilo tudo me pareceu muito familiar, sabe? Eu olhei aquilo e falei, puxa vida, eu não estou entendendo essas coisas, né, do que ele está falando, não estou entendendo bem, mas eu estou digerindo muito bem, sabe? Eu estou me sentindo muito à vontade aqui. E logo a seguir começaram a cantar, né? Uma língua que eu desconhecia também, né? Mas aquilo para mim era muito familiar. E eu ali fui ficando, enfim, eu não saí mais, né? No domingo seguinte eu fui, comecei a conhecer várias pessoas e fizemos uma grande fraternidade, né? Foi muito bacana, né? Durante esse período. Meu nome é Berta. Eu conheci Sai Baba. É muito interessante a gente estar fazendo essa entrevista em Friburgo, porque eu comecei em Friburgo. Eu conheci o Sai Baba através de Supa e Cristiana e a Isa, que hoje trabalha aqui no Núcleo Comunitário Luiz da Serra. Então, eu estava dando aula num lugar e ao mesmo tempo Supa dava aula e Cristiana e eles se reuniam lá no Mangalã. E cada vez que o Supa me vinha passando, depois da aula, ele me convidava para participar. E eu assim, não. Aí ele falava assim, não, nós outros aceitamos os muçulmanos, né? E eu disse, não, mas eu não sou muçulmana, eu não gosto nem de religião. E eu ia embora. Mas cada vez que ele me convidava, eu sentia uma coisa espiralando no meu coração, no meu peito, muito forte. Mas eu achava o pessoal muito esquisito, né? Parecia um pouquinho uma seita. De novo ele me convidava, eu não, achando esquisito, mas aqui espiralava. Até que um dia eu fui lá numa cerimônia e, apesar de achar esquisito, eu tive que me render, porque eu tive lágrimas nos olhos e eu sentia aqui uma coisa espiralando assim para o universo. Era muito amor. Então, o que me cativou assim, em Swami foi os devotos de Swami. Eles eram muito amorosos e isso me chamava muita atenção. Eu ficava muito mobilizada com esse espiralamento no meu peito. Aí comecei a frequentar. E sempre notando que eu achava uma coisa intelectual, mas aqui o coração era uma coisa que eu não sei nem descrever. E a Cristiana falava assim, quando o Swami chama, você vai ver. Ele chama para a Índia e eu, ai meu Deus, ela não tem nem lógica, essa criatura. E realmente eu rapidinho já estava lá na Índia com passagem paga e ganhei de uma forma muito assim, incrível. E eu fui lá e pronto, me cativou, né? Na hora eu sentia o que Swami fez na minha vida. Conflitos que eu anos assim querendo resolver não se resolvia, mas assim parece uma fração de segundo eu senti, parece que a visão foi para outra dimensão, feito se tivesse havido uma mudança de visão que eu não sei descrever, mas é assim, tudo mudou, tudo internamente.
externamente minha vida não mudou nada. Os problemas externos, as dificuldades financeiras, tudo assim que eu vivia de problema, continua tudo, até hoje. Mas assim, o que foi muito forte foi essa mudança de visão, de percepção da vida. Meu nome é Guaxura Lígia e eu conheci Sai Baba através de aulas de yoga e através da revista da própria entidade da yoga, e haveria um seminário e eu fui convidada para participar dele. Quando vi Sai Baba, eu gostei do que estava ali sobre ele e procurei me aprofundar e cheguei ao Centro Sai. Meu nome é Custódia Luísa Costa e eu conheci Sai Baba através de uma revistinha que meu marido comprou no jornaleiro, né, viu a foto dele e a gente resolveu um dia procurar, né, o Centro Sai de Vila Isabel, e a gente encontrou. Eu fui lá, passei por uma entrevistazinha com a Leila Sampaio. Primeira vez que eu entrei, nunca mais eu saí. Né, os bhajans divinos, maravilhosos, em sânscrito. Primeiro dia eu chorei muito, muito, muito e foi maravilhoso, nunca mais deixei de ir. Foi muito bom. Eu acho que o Centro Sai, né, é um núcleo, né, onde é uma casa de apoio para o fortalecimento da nossa disciplina espiritual. Né? Ali nós tínhamos como a pessoa mais, vamos dizer, o ícone, né? Eu creio que fosse o professor Hermógenes, e sim, toda aquela turma que o acompanhava, né? Pessoas com bastante estrada já, né? Dentro do campo espiritual, já de conhecimento de Satya Sai Baba, e o centro é uma casa de fortalecimento desse encontro, né? Era a sedimentação da nossa disciplina, era muito interessante. E despertava, certamente despertou a cada dia, despertava a nossa espiritualidade, né? Através dos ensinamentos, né? Através dos cânticos, do serviço, né? Que a gente fazia. Então foi um período muito bom, maravilhoso. Eu sempre estive ligado à música, né? Eu sempre estive ligado à música, e quando eu cheguei, uma coisa que me atraiu bastante foram os cânticos. E eu tive a oportunidade de participar desse grupo musical, né? E eu me engajei nesse grupo e foi ali que eu acho que eu canalizei toda a minha energia, né, no campo espiritual através da música. E a partir daí foi despertando, né, outras atividades, né, como serviço. Eu me lembro muito bem das visitas que a gente fazia aos asilos, né, Curupaiti, a casa dos vencenianos. Foi um desafio grande, mas com muito amor, com muita fraternidade, que desenvolver falando especificamente sobre Curupaiti, que era uma coisa que todo ser humano, quase todos ainda, que não estão nesse caminho, sentindo um certo receio. Ali foi uma abertura completa de entendimento fraternal, né? E aí pronto, a gente voltou da Índia, e aí eu tinha uma sala, disponibilizei na hora a sala, trabalhava durante a semana, final de semana era por cento com o grupo Sai Baba, e eu estava lá sempre arrumando, e eu fiquei muito tocada com os valores humanos, né? E com a mensagem de Swami sobre o amor. Então, a gente começou um grupinho, eu acho que eram umas 3, 4 pessoas, a estudar sobre valores humanos. A gente ficou estudando 1 ano, se reunindo. Não tinha, na época, nada estruturado da organização sobre valores humanos. E um belo dia a Supa fala assim, não, vamos montar um seminário, quem sabe na escola estadual, quer dizer, em grande escala. E eu, mas que isso? Mas ele me comunicava e eu concretizava. E realmente foi assim um milagre, as coisas começaram a funcionar
de forma milagrosa, quer dizer, não era a gente trabalhando, a escola estadual, que era, esqueci o nome, cedeu o espaço, então a gente fez um seminário sobre educação e valores humanos, vieram professores de toda a rede municipal, mas assim, em 2 semanas tudo montado, com umas 500 pessoas, então não era a gente, né? Então eu fiquei um tempo sentindo isso, né? Uma energia passando através de mim, com esse trabalho que me sensibilizou muito. E depois, claro, foi abrindo outras portas, a porta da devoção, que eu fui descobrindo, a porta dos Vedas, que eu fui também assim descobrindo. E depois de alguns anos eu fui vendo quanto que o ensinamento de Baba era vedântico, né? A gente vai descobrindo mais coisas. E hoje o que eu posso falar? A minha vida é isso, minha vida é Swami, é a organização. E é isso. O Centro Sai representa amor, união, representa paz, representa o caminho, né? O caminho do bem, o caminho do amor, dos valores, que foi por onde eu conheci, apesar de já praticá-los, foi onde eu conheci de fato os valores enunciados por Swami. O convívio na casa de Vila Isabel é sempre muito bom, muito harmonioso, as pessoas são muito hospitaleiras, ensinam, encaminham, te dão liberdade de ajudar, isso é importante porque em alguns lugares as pessoas fazem tudo sozinha e ali não, ali as pessoas te convidam, te chamam pelo exemplo a participar dos trabalhos ali realizados. A minha vida mudou muito depois que a gente entrou para o centro de Vila Isabel, né? As pessoas são muito amigas, são muito receptivas, né? E é assim, muito bom mesmo aquele convívio agora aos domingos, então de manhã, eu estou amando a cerimônia de manhã, está sendo maravilhoso, a gente já acorda sabendo que vai para lá e vai reunir com aqueles irmãos maravilhosos, aquele cafezinho da manhã, a gente aprendeu mais a lidar com as pessoas, recebo as pessoas na minha casa como se eu estivesse recebendo Deus, né? Como se eu estivesse preparando a casa para receber a Sai Baba. Né? Foi muito bom e continua sendo muito bom. Meu filho, ele agradece assim todos os dias por ele ter nascido nessa família e por ter nascido já nessa era, né, da gente já estar conhecendo Sai Baba, por ser vegetariano. Então o Vitor todos os dias ele fala, toca meus pés todos os dias, ele fala, mãe, obrigada por ter nascido nessa família, por a senhora ser minha mãe, por eu ter, né, sido criado dentro dos valores humanos, porque faz muita diferença. Ele é um menino assim muito educado, muito calminho, e ele fala todos os dias nisso, né? Obrigada por tudo, e as pessoas sentem a diferença na vida. Né? No Igor também, na Tati, na Ananda, né? A Tati agradece muito também por fazer parte desse grupo, né, do Sai Baba e pela família, né? Fazer parte da nossa família, que foi criada também já adolescente, mas ela sempre gostou muito, muito mesmo. Vitor foi o primeiro, né, quando nasceu, e a gente levou lá, fez uma cerimôniazinha, colocou ele no altar, no chão, e ofereceu para Sai Baba, queimou incenso e cantamos o gaio e oferecemos ele para o Senhor. E depois veio o Igor, aí a gente fez a mesma coisa, o primeiro lugar que saiu da maternidade, foi a mesma maternidade, e assim que saiu de lá, fomos direto para o centro também, colocamos ele no altarzinho, cantamos o gaio e oferecemos para Sai Baba. Depois foi a Ananda também a mesma coisa, nasceu em outro hospital, mas com o mesmo médico, e também foi oferecida, a gente cantou manto, cantou Gayatri, e queimou incenso e ofereceu para Sai Baba. Depois foi o Pedro Henrique, que foi o últimozinho, né, o netinho mais novo, e também a gente fez a mesma coisa, ofereceu lá, né, entregou para Sai Baba, cantou Gayatri, queimou incenso e ofereceu lá. Né, e todos os anos no aniversário de Baba a gente, né, fazia a cerimônia para ele 6 horas da manhã. E é uma experiência assim, divina também, muito boa mesmo. Em 88 eu fui a primeira vez à Índia. Havia uma grande oportunidade de viajar, né? Minha esposa trabalhava na Vale, era uma beleza, a gente podia viajar. Então, todas as nossas férias eu não sabia ir para um outro local que não fosse o Ashram, né? Então, a Índia, né? Então, todo ano a gente foi para lá. Eu tive várias experiências, né? Inúmeras experiências com Sai Baba.
E se eu, assim, de onisciência, por exemplo, eu estava com uma carta na mão e eu tive a oportunidade de casar na Índia, né, com Teresa. Aliás, a entrevistadora na época mandou fazer, a Heloísa, né, ela mandou fazer, eu me lembro muito bem, com muito carinho, eu relato isso, ela providenciou um bolo, ela que providenciou o bolo do casamento lá. Então, na época, eu manifestei o desejo de me casar na Índia. Eu falei com o professor Hermógenes, ele escreveu uma carta, né, para a Baba em inglês, escreveu lá, eu tinha facilidade. Mas antes, sim, nós fomos na administração e queríamos um galpão daquele para realizar o casamento. E o administrador falou, olha, eu só posso liberar se Swami der o ok, né, autorizar, tudo bem. Aí como vamos fazer? Escreva uma carta. Foi quando o professor Hermógenes escreveu a carta e Sai Baba passou na nossa frente, eu estava numa das primeiras fileiras junto com ele, e Sai Baba passou e eu entreguei a carta, né? Eu entreguei a carta e ele pegou a carta e andou. E eu fiquei assim, era uma alegria muito grande, uma energia muito grande. E eu me lembrei, eu pensei, Swami, aí, como é que autoriza ou não autoriza? E nesse momento ele já tinha dado uns 2 ou 3 passos, ele virou para trás e fez yes. Então foi uma alegria muito grande. E nós, bacana. E aí a gente foi lá na administração, falamos com o administrador, aconteceu, ele entregou a chave prontamente, está liberado. Essa foi uma evidência, né, da onisciência de Swami. Ele pegou a carta, eu pensei, ele virou, isso aconteceu. E inúmeras outras coisas aconteceram. Primeiro, parabéns para o Centro de Vila Isabel, né? É a nossa referência. Eu ainda morava em Friburgo, de vez em quando era um grande evento descer lá um seminário em Vila Isabel, que ainda estava ativa viva, né? Aí ver essas pessoas de perto, quem eram, né? Então, e sempre gostava muito, voltava muito reabastecida. Até hoje, assim, é uma alegria ir no centro de Vila Isabel, né? Lá com aquele alimento, né? Em todos os sentidos. Agora, o que representa a organização e o centro, um centro Sai Baba, para mim é fundamental que eu vá toda semana, porque é onde eu posso contribuir com o que eu tenho, que é onde eu posso me reabastecer. Então eu me carrego de energia para viver a semana, para aguentar a vida, que muitas vezes não é nada fácil, né? Então eu chego lá, é luz, é pura luz um centro Sai Baba para mim. Isso me dá muita alegria na vida. Várias. Uma delas foi com o meu filho, que ele, apesar de ser um menino preparado, ele tinha dificuldade em arranjar um emprego. E eu pedi muito ao Sr. Sai que abrisse os caminhos dele. E, então ele saiu para uma entrevista de emprego, ele sempre era entrevistado, passava e nunca era chamado. Ele saiu para mais uma entrevista de emprego e eu, então, fui ao meu quarto pensar no Sr. Sai, pedi que ele abrisse os caminhos daquele rapaz, porque ele precisava daquilo. E de repente começou a ventar muito, as cortinas começaram a correr, e eu achei, nossa, que ventania que está por aí. Quando eu abri a janela não havia nenhum vento, havia apenas dentro do meu quarto um momento em que eu pensei em Sr. Sai e pedi a ele a abertura dos caminhos do meu filho. Logo após ele me ligou dizendo que tinha sido contratado. Foi a única vez que eu fui à Índia, eu nunca queria ir, tinha medo de avião. Mas aí Swami providenciou tudo, não tinha dinheiro, não tinha nada, de repente Sai Baba providenciou tudo e a gente foi. Eu nunca pensava de ver Sai Baba de perto, tão pertinho, mas fiquei orando com o meu japa mala, pedindo ele, louvando o nome dele e pedindo a ele, Senhor, quando o Senhor passar, que eu fiquei assim, bem na primeira filhinha, vim sair da casa dele, e aí eu tinha quebrado a mão no Maracanã e meus dedos criaram artrose, ficaram todos assim tortinhos, entravam no anel. Aí eu fiquei pedindo a ele em oração, Senhor, quando o Senhor passar aqui perto de mim, por favor, só para eu saber que o Senhor me ouviu, o Senhor dá uma olhadinha para mim, por favor. Quando ele saiu da casinha dele, que ele veio, ele fez assim para o Seva, virou a cadeirinha para o meu lado, eu estava nessa posição aqui, ele virou a cadeirinha para o meu lado,
e levantou a mãozinha assim e me abençoou. Eu não vi mais nada. E aí depois parece que ele me adormeceu e quando eu abri os olhos ele já estava saindo. E as indianas todas me tocando, sairão na cabeça. Eu olhei para trás, para a Ada e perguntei o que tinha acontecido porque eu não vi. Parece que o som me adormeceu. Aí a Ada falou, Luísa, você não viu o som que ficou abençoando você um tempão? E eu falei, eu não vi nada, Ada, não vi nada. Aí eu coloquei as mãos para orar, né, para agradecer. Ele já estava indo embora, eu agradecendo. Quando eu coloquei as mãos assim, minhas palmas se tocaram. Aí eu falei, Senhor, o Senhor curou as minhas mãos, meu Deus, a mão direita. Aí eu olhei para a Ada e falei, aí eu comecei a chorar muito. Aí eu falei, Ada, Baba curou a minha mão. E aí eu saí dali gritando para todo mundo, né? Fui em todos os quartos, né? E fui gritando para todo mundo que Baba tinha me curado. E realmente ele me curou, né? Da mão e várias outras coisas, né? E assim, a que foi maravilhosa, né? Meu filho, quando nasceu, o João Carlos, ele quando nasceu, ele foi acometido de icterícia, que geralmente é normal em todas as crianças, mas só que a dele perdurou, e foi diagnosticado uma icterícia patológica, né? E ele ficou 23 dias internado, né, no hospital. E a gente já desesperado, tal, e aquela coisa, ele não saía todo amarelinho, e a médica veio e falou, olha só, amanhã ele está completando o 23º dia. Se ele, eu estou chamando vocês aí, e se ele não sair dessa, poderá ter um problema neurológico. Aí a tensão ficou grande, né, na família, entre a gente e tal. E isso foi um domingo de manhã, numa visita que nós fizemos. Quando chegou à tarde, eu fui ao centro, né? A gente participava, fomos eu e Tereza e tal. E quando eu falei para os amigos, né, os irmãos, o que estava acontecendo, todo mundo já sabia, mas contei esse fato, né? E fizemos a nossa cerimônia, inclusive direcionando para a cura, né, do João Carlos, né, meu filho. E aí, quando terminou a cerimônia, eu e Tereza já íamos correndo para o hospital, que a gente tinha acesso livre lá, entramos a qualquer hora, devido à gravidade da coisa, né? E eu me lembro bem a Giza, né? A Giza, na época, falou assim, mas aí você já levou Vibute para o teu filho? Eu olhei para ela assim, e falei, não, Giza, eu não levei. Já leva um pouco de Vibute para ele. Aí, claro, a gente estava tão ansioso, tão, né, preocupado, né, com isso. Aí eu levei o Vibute. Quando chegou lá, eu falei, Tereza, eu vou botar o Vibute na boquinha dele, vou passar, mas não pode ninguém ver, porque, né, ele ficava naquela incubadora, como é que eu vou fazer aqui, né? Fico olhando aí que eu vou levantar a tampa, né, e vou botar o Vibute lá. E fui lá, botei na boquinha e tal, orei, fechei, ficamos lá. Fiz aquela oração e ficamos aguardando a médica, né, chegar para falar alguma coisa, e ela disse, a situação está mesmo, né, a taxa de hemoglobina dele está bem alta, né, e vamos orar. Ela falou assim mesmo, vamos orar para dar tudo certo, que amanhã ele possa sair, senão você tem que preparar vocês, ele poderá ter um problema neurológico. No dia seguinte, de manhã cedo, quando chegamos lá, né, aí todo mundo feliz, a enfermeira, porque ele já foi 23 dias no hospital, né? Ela, pô, que graças a Deus, a taxa dele baixou, ó, que beleza, aí foi só alegria, né? Então esse foi assim um sinal de muito amor, né, de Satya Sai Baba, através do Vibute, né? Maravilhas, e tantas outras. Olha, eu tive muitas experiências, vi muitas coisas boas lá no Ashram. É isso aí. No início eu sentia muito, eu sonhava e eu via assim, por exemplo, a minha família, até que morava no Líbano, que no início achava muito esquisito, mas com o tempo foi assim, eles foram se interessando em me perguntar, mas quem é Sai Baba? E gostaram da filosofia.
família. Então parece que não é nada, mas isso foi um milagre para mim, né? A transformação que eu conheci Baba, um milagre para mim foi assim, conhecendo Baba, de cara eu tive um ensinamento de respeitar todas as religiões e culturas. Isso foi muito forte. E também a reconciliar tudo aquilo que dava conflito. E todo mundo tem conflito com família. Então, assim, de uma forma milagrosa, deu o entendimento de como que é uma harmonia, né? Daquilo que era conflituoso. E o milagre maior para mim com Baba foi realmente, eu não sei, parece que eu mudei de dimensão de funcionamento, de visão interna, de percepção do mundo. Foi esse o meu maior registro, sabe? E ele presente no meu coração é minha vida, né? Sairão. Parabéns para o centro de Vila Isabel, a gente ama muito esse centro, que sempre seja um ponto de luz a se espalhar para todos. Sairão. Eu tive dúvidas, diziam, Sai Baba, quando chega ao seu conhecimento, porque Sai Baba quer que você vá até lá. E eu achava isso muito diferente e dizia, Swami, me dê um testemunho de que você realmente quer que eu vá. E eu fiquei questionando, a Isabela ligava, a Ana Lúcia falava, e eu sempre pensativa, na dúvida, até que um dia, quando entrei no meu quarto, em cima da minha cômoda, eu me vi Butch. E ali, aqui eu sim. E eu fiz o contato com a Isabela e fui à Índia. Foi nesse momento que eu decidi. Até então, não que eu duvidasse de Swami, não que eu duvidasse dele querer ir, mas eu questionava se eu realmente deveria ir. E nesse momento em que eu vi o Vibhuti na cômoda do meu quarto, eu senti que eu tinha que ir.